honrar a Tua palavra no nosso meio, queremos honrar as verdades da Tua palavra, as promessas. A Tua palavra diz, e ela é digna de toda a aceitação, de toda a confiança, ela não é de particular interpretação, mas o Espírito Santo que interpreta as palavras em nossos corações e transmite, traduz e transforma em vida. Nós damos honra à Tua palavra essa noite. Nós honramos a Tua palavra acima, ela está colocada acima dos céus, ela está colocada acima das circunstâncias. A Tua palavra é honrada neste lugar. Nós queremos honrar a unção que existe nela. Eu sei que existe uma transformação, uma vez que essa palavra for aplicada em nossos corações, Pai. Obrigado por vidas transformadas essa noite. Não porque o pregador vai falar, não porque uma música foi cantada, mas porque a Tua palavra, ela é poderosa para transformar as nossas vidas, Pai. É a nossa oração, nós estamos sensíveis e queremos a Tua vida em nós, queremos a Tua transformação em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode assentar. Glória a Deus. Obrigado, meninos. Deus abençoe cada vez mais. Deus é bom. Aleluia. Pela manhã o pastor estava falando de Lucas capítulo 24. Eu quero continuar trabalhando um pouco nesse texto. Quero convidar você a abrir novamente a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Eu quero ler com vocês. Agora eu vou ler Lucas capítulo 24. Eu vou ler a partir do verso 1 hoje, tá bom? Na única versão verdadeira que existe, a revista atualizada, por favor. Brincadeira. Valeu, brincadeirinha. RA, por favor, diz assim: mas hoje nós vamos cear. Hoje nós vamos relembrar a aliança que nós temos com o Senhor. Amém? Você está feliz por isso? Então, glória a Deus. Então, encha o teu coração de expectativa que Deus vai falar com você. Amém? Diz assim o verso 1. Do capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Aleluia. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Interessante que se lembraram das palavras depois que o anjo leu novamente, ou citou novamente. Então se lembraram das suas palavras, o verso 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11. Não havia mais 12, porque um havia traído a Cristo, Iscariotes, e a todos os mais que estavam com eles. Glória a Deus. Verso 10, eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Aleluia. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Porém, Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro. Pedro, você sabe que ele sempre foi muito firme nas suas convicções, e ele teve um envolvimento e um comprometimento muito grande com o seu mestre Jesus. E ele não foi pelo senso comum. As pessoas haviam um relato, houve uma dúvida, mas ele falou assim: eu vou confirmar. Coisa boa, né? Então Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Amém? Amém. Eu não sei se você já leu o capítulo final do Evangelho de Mateus.
Mas é bem interessante que essa história, diz o texto de Mateus, que essa história foi passada para os judeus até os dias de hoje, de que o corpo de Jesus teria sido roubado. Então eles não teriam verificado que de fato ele houvesse ressurgido. Nós sabemos como cristãos, pela promessa, que ele haveria de ressurgir, e ressurgiu. Amém? E estes testemunhos são o que corroboram, que confirmam o relato bíblico. Muitos relatos bíblicos você vai ver que são históricos, mas eles foram confirmados e foram sendo reescrevidos por causa de testemunhas oculares, pessoas que viram o que aconteceu. Eu pergunto a você, você acreditaria em mim se eu dissesse que Jesus foi na minha casa esta manhã? Alguns não acreditariam, o pastor está de brincadeira. Mas se eu dissesse, eu não estaria brincando. Falou, não, ele apareceu corporalmente. Você acreditaria, porque você convive comigo, você sabe que eu não mentiria para você, e você acreditaria num relato meu. Só estou querendo mostrar a você que os relatos para as pessoas, quando elas testemunhavam umas para as outras, aconteceu isso, eu vi isso, era algo muito importante. Não tinha selfie, não tinha como registrar o momento, não dava para chamar um pintor, registra o que está acontecendo aqui, não tinha. Era o relato que era a verdade mais absoluta e disponível no momento, amém? Então essas pessoas testemunharam que de fato Jesus não estava lá. Só que pela manhã eu disse isso, haveria algo para ser relembrado, promessas que Jesus tinha dito, de que ele morreria, mas ao terceiro dia seria reerguido, levantado. E isso que deveria estar no coração de todos os cristãos. Mas alguns deles falaram assim, tudo bem, tem um relato, é verdade, o corpo não está mais lá, mas tudo bem, eu ainda não vi Cristo ressuscitado. Muitos, e todos nós talvez colocássemos até a responsabilidade em Tomé, não é? Porque Tomé não creu de jeito nenhum, mesmo com o relato de muita gente. Ele falou, se eu não vir, se eu não tocar, de modo nenhum acreditarei. Agora, alguns desses discípulos também não acreditaram porque não viram. E pela manhã eu entrei nessa história de Emaús. Eu quero ler rapidamente para você entender o contexto do que o pastor vai continuar falando essa noite. O verso 13 diz assim, ó: naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam com eles, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que estavam conosco, nós lemos o texto agora, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés,
discorrendo por todos os profetas, e expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximou da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Amém. Eu não sei que eu não costumo ler textos muito grandes, extensos, para a gente já explicar o texto, mas eu gosto de a gente começar, às vezes ir por um outro caminho e você dar honra à palavra escrita. Amém? A gente precisa dar honra à palavra escrita, ler contextos, aprender a interpretar, tirar as pepitas de ouro que existem atrás das Escrituras. Amém? Quando você dedica um tempo à palavra, o Espírito Santo te iluminando, ele pode te trazer revelações maravilhosas, ele pode te trazer verdades ocultas a olhos comuns, ele pode mudar a sua vida. Então, não despreze a leitura de uma forma extensiva, de uma forma disciplinada. Mas o que eu quero destacar mais uma vez, essa noite, como eu fiz de manhã, é que 2 discípulos estavam indo para Emaús, e Emaús significa lugar dos banhos quentes. Então eles estavam procurando como que um lugar confortável, porque eles tinham passado por uma grande tribulação. Jesus havia sido morto. O mestre que falou, que os inspirou todos aqueles anos, estava morto, tinha sido assassinado. Então eles estavam voltando como todo ser humano gosta de voltar, para um lugar de conforto. A gente não gosta de lugar de desconforto. Então eles estavam como que voltando, e eles estavam indo, e eles ouviram falar, muito provavelmente, que Emaús tinha um lugar. Eu brinquei pela manhã, falei, lá deveria ter umas pousadas bem bonitas, e ali tinha certamente banhos quentes, era um lugar diferenciado, é o que significa isso, tá certo? E é o que todo ser humano faz quando ele quer sair de um momento tribuloso. E é interessante que essa distância de Jerusalém até Emaús eram 60 estádios, que significa 12 quilômetros. Se você traduzir nos dias de hoje, são 12 quilômetros. Tá? E uma curiosidade bem interessante, você vai entender no final, é que Emaús nunca foi localizada pela arqueologia moderna. Emaús foi como que escondida, não existe um consenso onde existiu essa aldeia chamada Emaús. Existe um historiador judeu que chama Flávio Joséfo. Ele tem um livro contemporâneo que ele fala de muitos costumes judaicos, e ele fala justamente que era como que uma vila, como que uma aldeia famosa, mas de fato ela nunca foi encontrada. Mas o que nós mostramos aqui é que todo ser humano quer voltar para uma normalidade na sua vida. A gente acaba como que gostando de rotina, a gente acaba como que gostando das coisas que a gente tem o controle. A gente não gosta de coisas onde a gente perde o controle, é uma tendência humana. E às vezes você mesmo diz para você mesmo, você fala assim, eu preciso de um momento para relaxar. Eu preciso descansar, não é? Às vezes a gente foge até de coisas que não deveríamos fugir. Descansar é lícito, descansar é bom, faz bem para a saúde, a gente tem que ter sabedoria, mas muitas vezes Deus está nos ensinando que a gente não deve fugir de Jerusalém para Emaús. Em Jerusalém
é onde depois a igreja vai receber uma instrução. Jesus vai falar assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. É porque lá aconteceram as promessas. É lá que vai continuar as promessas. Sair do lugar que você recebeu promessas não é bom. É um contexto que você abandona. Não abandone os contextos. Mas o texto, você lembra que eu li? Ele diz que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E como eu disse, pela cegueira causada da rotina, da normalidade, eles não puderam reconhecer Jesus. Não puderam reconhecer Jesus. Eu quero dizer a você, como eu disse pela manhã, a rotina, a normalidade, o senso comum pode tirar a nossa sensibilidade de perceber a presença de Deus. Cuidado, Ele está presente, Ele está pronto, Ele está do seu lado, Ele está disponível, mas não sejamos insensíveis, amém? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração, não endureça, mas deixa Deus falar, faça o que Deus está lhe incomodando a fazer, mas não perca a sensibilidade. A gente sempre fala, minha esposa disse aqui, a gente ora por aniversariantes, não é um momento comum, isso não é uma rotina. Comemorar aniversário na presença de Deus é a coisa mais linda que pode acontecer, é a coisa mais maravilhosa que pode haver. Você dizer assim, ei, estou abrindo mão da festa, sei lá, do barzinho, da comemoração, eu quero estar na igreja, porque lá eu sou abençoado, é a coisa mais linda. Isso não é um momento comum, isso não é um momento que a gente faz uma vez por mês, não é um momento comum. Não tenha por comum aquilo que é sagrado, não perca a sensibilidade, mas entenda que Jesus nos orienta a fazer todas as vezes em memória dele, não para entrar numa rotina, mas é para a gente não perder aquilo que Ele quer nos transmitir todos os dias, amém? Mas nessa aproximação que Jesus faz com aqueles caminhantes a Emaús, como eu disse, eu brinquei pela manhã, eles tinham reservado uma pousada em Emaús, né? Então eles já tinham passado o cartão de crédito e estava reservado um lugar lá, Will. Impressionante, né? Mas aí Jesus, Ele chega no caminho, olha só, se aproxima deles e faz a pergunta fatídica, provocativa: o que vos preocupa? O que vos preocupa? É uma pergunta, como eu disse, é uma pergunta muito inteligente de Jesus. E é como se o Espírito Santo perguntasse para nós todas as vezes: o que está te preocupando? O que te preocupa de novo essa noite? O que tirou de novo a sua alegria? O que te trouxe peso no semblante de novo? Jesus está falando para a gente assim: qual o seu problema? Você tem tanta promessa, você ouviu tanto. Repare, irmãos, nós lemos um contexto aqui para você pegar o contexto das coisas. O verso 1 de Lucas, ele fala do testemunho. A partir do verso 1 ele fala do testemunho das irmãs que foram tentar embalsamar o corpo de Jesus, não estava mais lá. Não foi assim? Foi ou não foi? Aí o que aconteceu? Os anjos, quando chegam, não estão mais aqui. Ei, se recorde da promessa que ele fez. Ele disse que convinha que ele morresse, mas ao terceiro dia ia levantar. Lembrou? Lembrou aquela promessa? Aí ele fala: uau, é mesmo, pode ser que ele tenha levantado. Qual o seu problema? Jesus está falando, qual o nosso problema? A gente tem tantas promessas, e se a gente não, meu Deus, se a gente não se esquecesse das promessas, a gente nem tristeza viria ao nosso coração, nem tristeza viria, é que a gente esquece. Aí Jesus pergunta: o que vos preocupa? Né? Então, na verdade, eles não deveriam estar preocupados se eles se lembrassem de tudo que Jesus havia prometido, não é? E o texto diz que eles pararam entristecidos, ficaram entristecidos. Eles enquadraram Jesus. Como é que é? Você é o único que não está percebendo o que está acontecendo? Essa notícia já passou no Jornal Nacional, na CNN, está no Instagram, Facebook, em todas as redes, e só você não percebeu. É como se ele falasse assim: é a coisa mais comum que existe e você está como que na contramão. Quem é seguidor de Jesus aqui? Entendeu?
Seguidor de Jesus vai na contramão. Seguidor de Jesus não vai no senso comum. Seguidor de Jesus não pensa como todo mundo. O seguidor de Jesus, ele vai por um caminho diferente, não para mostrar que ele é diferente. É porque a gente tem uma promessa de um caminho diferente. Todo mundo disse assim: acabou, morreu. Jesus falou aquelas palavras bonitas, mas acabou tudo. Não. Não acabou não. Ele falou que ia ressuscitar, então peraí, eu estou na expectativa. Ele falou que ia ressuscitar, então, ei, não encontraram o corpo lá? Eu acho que Pedro pensou assim. Não encontraram? Não. Ele foi ver, estava só os lençóis. Ei, já aconteceu. Já aconteceu. Não é à toa que Jesus apareceu para Simão. Porque ele vai aparecer, sabe para quem? Para quem mantém as promessas. Para quem não deixa a sua fé ficar abalada. Eu falei, eu continuo crendo. Todo mundo desistiu, eu estou continuando crendo. Todo mundo está falando não vai dar certo. Eu falei assim, não, ele prometeu, ele falou que ia dar certo. Lógico que vai dar certo. Então não importa que está publicado. As agências, né, confirmaram, né? Fact checking. Confirmaram, não, de fato o corpo foi roubado. Morreu, mas ele de fato morreu, mas foi... Não, o homem, Jesus, estava provocando eles. E eles falaram assim, não acredito que você não está sabendo da notícia. Eu não acredito, não acredito. Você é de outro mundo, da onde você veio, o que aconteceu com você? E é interessante que eles começam a descrever, olha só, os próprios caminhantes de Emaús. Você não ouviu falar de Jesus? E eles começam a discorrer desde Moisés, depois os profetas, e o judeu, não sei se você sabe, mas as escrituras que eles tinham, era exatamente essa, os profetas, Moisés, a lei, tinha também os salmos, e você sabe que todas essas escrituras, elas fazem menção de Jesus, amém? Então eles sabiam, e eles sabiam aqui, mas não sabiam aqui. Eles discorreram verbalmente, mas não tinham no seu espírito. Eles disseram quem era Jesus, para Jesus. Não é? Eles discorreram quem era Jesus, as promessas que ele tinha feito, a sua vida e a morte. E eles chegam a dizer assim, ó, ele até disse que seria o Redentor de Israel. A gente até esperou isso. E havia sim, a Sazinha estava, né amor, estava conversando, havia sim uma linhagem. Acredite, existiam até partidos políticos, por assim dizer, no Império Romano. Quando você, um dos discípulos de Cristo era Simão o Zelote. Os zelotes eram uma seita, um partido que eles acreditavam justamente que Jesus viria para libertar o povo do Império Romano. Seria uma libertação da opressão romana. E o que Jesus quis transmitir o tempo todo, que ele não vinha propor uma luta humana, uma libertação humana, mas uma libertação espiritual, foi o que Jesus veio dizer para eles. Mas eles falam aqui, eles citam, falam assim, a gente até acreditava que ele redimiria Israel, mas na verdade ele morreu, hoje já é o 3º dia e nada aconteceu. Depois eles citam o quê? As testemunhas que nós lemos a partir do versículo 1. Olha, eles citam as testemunhas e falam assim, de fato, até umas irmãs que a gente confia, elas são idôneas, elas fizeram uns relatos assim meio estranhos, depois outras pessoas foram ver, mas ninguém viu ele ressuscitado. Então, eu quero dizer a você, você pode ter tantas promessas, e eu sugiro que quando você tiver promessas, você anote para nunca esquecer, que você as escreva, para que você possa ler todos os dias. Ou se tiver bastante bem guardado no seu coração, você leia para você todos os dias e fale assim, o Senhor me prometeu isso, eu vou viver isso.
Mas eu quero dizer a você, perceba que mesmo diante de muitas promessas, mesmo diante de tantas declarações magníficas, a fé pode esmorecer, a fé pode apagar. E diante de tantas verdades, você pode até decair da fé. Aqueça o teu coração. Aqueça o teu coração. Fique perto do Senhor. Não coloque essa responsabilidade em Deus, irmãos. A Bíblia ela coloca responsabilidades em nós, porque Deus em Cristo já fez todas as coisas. É você que aquece, é você que deseja ou não buscá-lo. É você que vem ou não ao culto. É você que ergue as mãos ou não ergue. Ele não pode forçar, ele não vai entrar em você e te dominar. Quem possui é o diabo. Mas ele pode te inspirar, e se o teu desejo for para ele, ó, que maravilha vai ser, que história de amor maravilhosa pode acontecer. Então aqueça você o seu coração, entusiasme-se você, bota fogo em você mesmo, não se deixa esfriar. Tanta vida, tanta promessa, tantas coisas que Deus falou, lembra todos os dias dela. O Senhor prometeu, eu estou crendo, eu vou viver. Seja doido, faz umas declarações, fala assim: um dia a menos para minha promessa chegar. Não é assim? Aleluia, aleluia. Bom, eu sei que quando eles falaram tudo aquilo e discorreram sobre Jesus, Jesus acho que até ficou um pouco animado, eles vão chegar, mas aí, depois de todas aquelas promessas, eles falam assim: mas ninguém viu ele levantado, ninguém o viu em pé. Está vendo? Criticaram Tomé, mas muitos de nós somos descrentes. Eu quero ler só a partir agora do verso 26, só para lembrar você, verso 25. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes ao seu respeito o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Até aí. Então você vê que Jesus agora sim, ele dá um relato muito mais minucioso e muito mais maravilhoso. E eu já fiz menção essa manhã, se você quiser ver esse relato, a gente vai ver esse relato perfeitamente discorrido da boca de Estevão, antes do seu apedrejamento. É o maior discurso da Bíblia, onde ele fala desde os profetas, desde Moisés, Cristo escondido, Cristo oculto lá. E diz a palavra, né, que chegando à plenitude dos tempos ele é revelado. Mas quando esse texto, Jesus fica revoltado com eles, revoltado não, acho que ele fica um pouco chateado, ou ele fica um pouco nervoso, eu não sei, mas ele diz assim: seus nécios, nécio é ignorante, e tardos é lentos para entender. Eles estavam falando assim: vocês demoram, a Escritura provando, vocês ouviram, mas vocês duvidam, vocês demoram para crer. Você percebe que eu quero deixar isso claro aqui. Nós estamos relembrando uma promessa. A ceia é um rememorar da promessa que ele fez, que ele daria a você a vida dele. Você tem a vida de Cristo, você precisa entender isso. Mas ele também, ele diz assim: ó, eu quero que vocês façam isso até um dia, até que eu volte, porque eu vou voltar. Ele está falando: eu vou voltar, eu vou buscar a igreja, amém? E isso é uma maneira de você falar assim: é um dia a menos para a volta de Cristo. Cada dia que você comemora, celebra a ceia, é um dia a menos para a volta de Cristo. Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está voltando, amém? Ele não está demorando, Ele está vindo, os dias estão sendo claros e Ele está vindo, amém? Então esse discurso, Jesus deixa bem claro. E ele fala: vocês se demoraram para entender. Tantas palavras e vocês demoraram a entender. Eu só quero dizer aqui a você, destacar isso. Não é porque você tem promessa na sua vida, não é porque Deus lhe prometeu algo,
ou até algo específico, que necessariamente vai acontecer. A gente tem cantado, a igreja brasileira tem cantado tantos absurdos doutrinários, e eles falam assim: se você tem promessa, você não vai morrer. Aí eu digo, vai nessa para você ver. Tem pessoas que têm promessa e vão para o túmulo sem desfrutar da promessa, porque a promessa de Deus, ela requer uma participação do homem. Porque quando Deus disse a Abraão, você vai ser pai de nações, Abraão disse assim: eu não gero mais, eu não tenho mais semente para gerar criança. Aí falou, você vai ser pai de nações, você vai ser pai de um povo de fé. Abraão foi chamado pai da fé, amém? Num momento ele riu, achou engraçado, mas depois entrou no coração e ele falou assim: tem uma promessa, se Deus falou vai acontecer. E pelo texto a gente imagina, e aquilo que a gente consegue chegar a uma conclusão, que mais ou menos 25 anos precisou correr para que a promessa acontecesse. E Paulo aos Romanos, no capítulo 4, faz menção da fé de Abraão. Ele disse que enquanto a bênção não acontecia, Abraão se fortalecia, dando glória a Deus, amém? Então, se você tem promessa, não faça como os discípulos de esquecer. Mas se você tem promessa, relembre delas. Relembre delas e fala assim: Senhor, você um dia me falou isso, então eu estou dando glória a Deus, só estou agradecendo. Porque hoje está passando mais um dia para o cumprimento. É um dia a menos para o cumprimento dessa promessa. Amém. Diz o texto que quando eles chegaram na aldeia, Jesus fez menção de passar adiante, ia se despedindo deles, mas eles falaram assim: fica com a gente, já está tarde, a gente vai pedir uma pizza aqui, de calabresa, acebolada. O senhor prefere com cebola ou sem? Aí Jesus falou: eu só vou ficar se vocês pedirem uma pizza de massa fina, né? Brinca... Hã? Sem o quê? Sem coca, não. Coca não prestava. Naquela época já não prestava, né? Irmãos, a Coca-Cola veio de um cano direto do inferno. Ela sai assim, as pessoas invasam e vendem, tá bom? Não sei se você sabe, a Coca-Cola tem um tubo que vem direto das trevas, por isso que ela é escura, tá bom? E as pessoas invasam e vendem, tá bom? Então, mas eu quero te dizer que Jesus fez menção, mas como eles insistiram, Jesus ficou. Eu quis destacar isso pela manhã. Jesus é assim. Se você não quiser mais de Jesus, Ele está indo. Tem outros para atender. Mas se você falar assim: Jesus, fica mais. Fica mais. Eu quero mais um pouco. Eu quero mais. Aí Jesus fala: quer mais? Então eu fico. Então eu fico. Então eu fico. Glória a Deus. E com o constrangeiro, verso 29, diz aqui um constrangeiro dizendo: fica conosco. O verso 30 diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, que coisa linda, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, eu acho que ele fez toda aquela forma, tomando o pão, partiu e lhes deu. Eles relembraram. Por que eles relembraram? Porque era uma imagem que Jesus fez tantas vezes, né, com os discípulos, né? Não é isso? Eles provavelmente viram isso, e quando Jesus fez aquele movimento, o verso 31 diz assim: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Eu acho que naquele momento, né, eu fico imaginando assim, eles ficaram tão felizes, né? Jesus, é você! Quiseram dar um abraço, aí Jesus sumiu. Aí só caiu as vestes assim. Eu estou brincando, não foi assim. Mas diz o texto que ele desapareceu da presença deles. Aproveita a presença, amém? Aproveita. Jesus não vai embora mais, eu sei de você, Ele está dentro de você. Mas aproveita os momentos que Deus está falando. Aproveita os momentos de unção coletiva.
Aproveita os momentos em que existe uma unção para mudar a sua vida. Às vezes a gente fica tão orgulhoso, fala, não, em casa eu faço isso, em casa não acontece. Eu já falei, tem momentos de celebração que Deus só faz coisas acontecer aqui. Eu sei que é assim, a gente sabe que é assim. Isso é bíblico. Verso 32. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Olha só, até chegou a arder o coração, né? Mas ainda olho fechado. Olhos fechados. 33, e na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam, agora está mudando, né, a história aqui, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Verso 35, então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero só mostrar a você que o caminho de Emaús que as pessoas fazem era o caminho dos banhos quentes, é o caminho do conforto, é o caminho da onde você foge dos problemas. Mas quando eles perceberam que o propósito estava vivo, que o propósito não havia morrido, que as notícias eram as melhores possíveis, que Jesus de fato estava vivo, Ele não morreu, Ele ressuscitou. Ele não está morto, Ele ressuscitou. E quando eles lembraram disso, o propósito acendeu de novo. Eles falam assim, o quê? Pousada em Emaús, negativo. Vamos voltar para Jerusalém. Jerusalém significa casa da paz, lugar de paz. É onde as promessas são dadas. É onde partem até tribulações. É onde você entende o que é viver pela fé. É onde você entende que muitas vezes a sua fé vai ser provada. Mas é onde você sabe que as promessas foram dadas. E é onde você precisa retornar. Não fuja. Não fuja mais de Jerusalém. Não fuja de Jerusalém. Aleluia. E eu brinquei que eles nem tiveram chance de cancelar a reserva na pousada. E como castigo, Deus tirou Emaús do mapa. Eu estou brincando. Emaús nunca mais foi encontrado. Mas eu quero dizer a você, a fé sempre vem pelo ouvir. O texto diz que a fé não virá, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, a fé vem. Eu quero mostrar a você, eu quero que você guarde isso na sua vida, no seu coração, na sua mente. A leitura da palavra sempre traz a fé, sempre aguça a nossa fé, sempre aquece a nossa fé de novo, amém? Eu nunca posso esquecer de uma promessa. Eu preciso inclusive registrá-las, e eu preciso ler e reler de novo. Não pode ser cansativo para nós ouvir as mesmas coisas. Elas na verdade vão trazer segurança para mim, para você. Elas vão deixar aquecido o nosso coração. A gente nunca pode falar, isso aqui eu já ouvi. Ele está querendo relembrar a mim e a você. Amém, queridos? Amém? Eu quero que a gente agora, você vai entender tudo o que aconteceu agora. Continua agora comigo em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. A partir do 36 agora. Agora o preâmbulo é o seguinte: Jesus, ele vai agora aparecer aos discípulos. Está entendendo? Está entendendo? Depois de toda essa saga do caminho de Emaús, ele vai aparecer aos discípulos. E diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Você entendeu o contexto?
Os dois tinham voltado para Emaús, deram o testemunho, não foi? Sim, sim. E eles então, 36, falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Irmãos, olhem para mim aqui. Eu vou ver essas situações, é as coisas que mais enchem meu coração. É uma das coisas mais impressionantes que nós podemos, eu acho que, imaginar, mas você vai testemunhar isso um dia na sua vida. Mortos, ressurretos. Jesus foi o primogênito da ressurreição. Ele nos promete, não que a gente vai ressurgir nessa terra, porque Hebreus 9:27 diz que existe uma ordem dada a todo ser humano, de morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Porém, nós seremos glorificados, nossos corpos serão glorificados. Você certamente vai reconhecer as pessoas no céu, você vai ver gente com o corpo glorificado lá no céu. Você vai falar assim: ei, você está vivo? Aí a pessoa vai falar: lógico, é que estou vivo. Ela vai fazer, até brincar com você, né? Aqui é lugar de vida, aqui é lugar de ressurreição. Agora você imagine essa cena. Eles viveram isso. Viram o mestre morto, ensanguentado, tirado da cruz, o enrolaram em panos, seu corpo gelado, frio, e agora o verem ressuscitado. Meu Deus, eu queria que você se transporte lá para lá. Imagina que você não era um dos 12, mas você era um dos discípulos que estavam lá com eles. Tinha muito discípulo lá, sim? Tá. Você imagina aquela cena, meio atemorizados, mataram o nosso líder, mataram o nosso pastor, todo mundo meio lá recluso, um tentando animar o outro, um pegava um trecho da palavra. Ei, vamos cantar um cântico aqui. Aí eles cantavam, acho que choravam, né? Imaginando a tristeza, mas de repente esses dois voltam, começam a dar o testemunho, e todo mundo começa a falar: eita, parece que uma chama acendeu, alguma coisa está acontecendo. Ei, a gente tinha realmente uma promessa. Ele prometeu que ia ressurgir, porque a gente não está com expectativa. E de repente aquelas coisas aconteceram, mas quando os dois dão todo esse testemunho, e muitos já tinham dado testemunho, e eles estavam falando assim: Jesus apareceu para Simão, e o negócio era sério, não era brincadeira. Aí o que acontece? Jesus aparece no meio deles. Eu acredito que alguns se assustaram, não é? Você vê assim o morto, de repente está vivo. Né? Eu não sei, eu acho que alguns se assustariam. Eu acho que alguns até correriam, mas é algo muito tremendo. Eu quero que você... A nossa fé, irmãos, ela é baseada numa coisa tão poderosa, que é a vida de Deus. É a vida de Deus. Você nunca vai morrer. Você sabe o que é isso? O seu corpo um dia vai acabar, mas a tua consciência, o teu espírito vai saber quem você era, quem você passou, o que você viveu aqui. E quando a gente estiver no céu, na presença, meu Deus, você imagina a gente conversando lá no céu, lembrando as coisas? Eita, a gente se abalava com coisa tão pequena. Acho que a pessoa vai lembrar, né? Falando assim: meu Deus, aquilo que aconteceu me tirou o chão. Aquilo lá me tirou 10 anos da minha vida. Não era para acontecer isso. Se eu meditasse em tudo que eu iria viver aqui. Meu Deus. E Jesus aparece no meio deles. Aí ele diz: paz seja convosco. Jesus era maravilhoso e provocativo. Vocês desculpem eu falar, mas Jesus provocava o povo mesmo. É mais ou menos assim: vocês estão com algum problema? Vocês estão nervosos? É como se ele chegasse, Jesus bem-humorado, Jesus superstar, chegaria e falaria assim: vocês estão nervosos por quê? Vocês estão meio semblante pesado? Aconteceu alguma coisa? Eu falei que ia voltar, não falei? O que aconteceu com vocês? Ele faz a pergunta, né? Paz seja convosco. Porque ali em muitos corações não tinha paz. Mas vamos continuar para você entender. Eles, porém, surpresos e atemorizados, ficaram com medo, natural. É uma coisa que a gente não entende.
ressuscitar da morte, acreditavam estarem vendo um espírito. Viu como o negócio é sério? Eita! Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas no vosso coração? Não adianta você querer dar sermão nos discípulos, porque se a gente estivesse lá, a gente ia fazer igual. Ou talvez não sei. Não sei como você reagiria, né? Mas ele disse: por que vocês estão perturbados? O que está acontecendo? Vocês esqueceram das promessas? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e verifiquem vocês mesmos. É onde entraram os cravos. Está furado aqui, está machucado. O pé também. Aí ele disse assim, para as pessoas entenderem, porque um espírito não tem carne e osso, não é isso? Como vós vedes que eu tenho. Ele estava num corpo, e ele falou carne e osso, provavelmente, para eles entenderem, mas um corpo glorificado. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Eles ainda, apesar de tudo, né, viram aquele momento, e ainda ficou meio assim: será, rapaz, pode ser um charlatão aí, será que a gente bebeu alguma coisinha a mais, que a gente está, né, vendo coisas a mais, aí ficaram meio com o pé atrás, né? Aí Jesus falou assim: eu vou provar que sou eu mesmo. Tem alguma coisa para comer? Pizza de calabresa com massa fina. Pede agora no José, o pizzaiolo. Não. O que eles trouxeram? Tendes alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. É mais ou menos assim: vamos dar um negocinho leve, né? Porque se for o espírito, ele não vai engasgar, né? E ele comeu na presença deles. Vocês imaginam a cena? Jesus comendo um pedaço de peixe. Aí todo mundo olhando assim. Que coisa, né? Acho que Jesus falou assim: vocês querem? Pega aí. Quer o meu, né? O favo de mel aí está ainda em colchetes, em algumas bíblias, porque acredita-se que nos originais não tinha o favo de mel. Mas comer só peixe não tem graça, né? O peixe tinha que ser acompanhado com um purezinho, concorda comigo? Peixe dá certo com purê, não é isso? Glória a Deus. Agora, um arrozinho também, pode até ser. Mas feijão com peixe não combina. Então não coma, seja fino, tá bom? É arroz, peixe e purê. Tá certo? Quando você me convidar para sua casa. Estrogonofe também não fica bem com feijão, tá bom? Então, só te avisando, tá bom? E ele comeu na presença deles. A seguir, verso 44, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando eu ainda convosco, antes de ter morrido. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, 45, então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você percebe? A presença de Jesus abre os nossos olhos. Ela sempre faz a gente entender. É uma confirmação no nosso espírito. A gente é crente porque é crente, não é isso? Ninguém consegue entender porque a gente é crente, porque a gente crê. Mas a gente crê não aqui, a gente crê aqui. Não dá para provar? Pois não precisa provar. É muito forte o negócio. Então se lhe abriram os olhos e compreenderam as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer. Aleluia. E ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Você entende que Jesus falou assim? Vocês não podem sair da onde vocês receberam promessa, porque lá começa tudo. O que vocês estão fazendo em Emaús? Estão fugindo da raia? Não, volta aqui, rapaz. É aqui que vai começar tudo. É daqui que a unção vai partir. É daqui que vão ser mandadas pessoas.
É daqui que vão ser levantados ministros. É daqui que outras nações conhecerão o Evangelho. Vós sois, 48, vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Muitas vezes na história bíblica, muitas vezes nos relatos bíblicos, nós vemos os propósitos de Deus sendo completos quando as pessoas retornam aos lugares de onde não deveriam ter saído. Pessoas buscam Emaús, tristes, decepcionados, por causa de tudo que aconteceu, mas está falando assim: talvez até te envie para Emaús um dia, mas agora o negócio é em Jerusalém. Volta para Jerusalém, volta para lá, é lá que as coisas vão acontecer. Verso 50, então os levou para Betânia. Aleluia. Sabe o que significa Betânia? Betânia significa casa das misérias. E tudo tem um significado, né? Emaús tem um significado, Jerusalém tem um significado, Betânia tem um significado. Aí fala assim, ó, então os levou para Betânia. Aí disse assim, erguendo as mãos, nos abençoou. Uma das características dos filhos dos discípulos de Deus é o seguinte: onde quer que você esteja, seja lugar de miséria, seja um lugar marcado com problemas, a bênção do Senhor vai te acompanhar. Ele disse assim, mesmo num lugar ruim, mesmo num lugar que foi estigmatizado, um lugar que foi marcado, eu estou dizendo assim, vocês serão bênção. Vocês serão bênção. Jesus deixou bem claro que vocês não estariam somente numa pousada de banhos quentes, mas talvez num lugar às vezes bem desconfortável. Porém lá vocês seriam bênção. Lá vocês serão bênção. Lá o Senhor está dizendo assim, eu estou abençoando vocês. O que vocês fizerem vai prosperar. Onde vocês colocarem a mão, as palavras que vocês proferirem, vai acontecer. A libertação que vocês pregarem vai ocorrer. Amém? Então, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Não tinha mais tristeza agora, alegria, júbilo, entendendo o propósito, entendendo que eu precisava voltar para casa da paz, voltar para o lugar das promessas, voltar para onde Deus aqueceu teu coração a primeira vez, voltar para onde Deus mostrou que você tem um propósito, não é? Eu sei que você está entendendo. Muitas vezes esse lugar poderia até ser um lugar físico, mas eu deixei bem claro que Deus quer que a gente retorne em Jerusalém no nosso coração. Você está entendendo? É um lugar onde Deus fez as promessas. É um lugar onde Deus nos marcou, nos ungiu. Não fugir das nossas situações, mas entender que eu posso voltar e enfrentar todas elas. Eu posso entender que em mim há um lugar de paz. Em mim há um lugar de promessas. Em mim, dentro de mim, o próprio Deus habita. A Bíblia fala no Salmo 46 que existe um rio que sai do trono de Deus, que sai
do lugar das moradas do Altíssimo. E esse rio, ele está dentro de mim e de você hoje. É o rio da água da vida, é o rio que nos inspirou um dia, é o rio da promessa, é o rio onde Deus nos marcou. E estavam, verso 53 para terminar, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos subir, meninos, venham já subir aqui, venham cantar. Mas eu quero, nessa noite, convidar você a uma reflexão, antes que você ceie comigo. Quero convidar você a uma reflexão e lembrar da onde o Senhor te inspirou, da onde Ele te tirou e aonde Ele fez as promessas para a sua vida. Romanos 11:29, um texto maravilhoso, diz assim que as promessas de Deus, os dons e as promessas de Deus são sem revogação, sem arrependimento. O que Deus prometeu, Ele não se arrepende. Se Ele prometeu algo a você, Ele está segurando em pé. Ele está segurando em pé. Agora, uma vez que você voltar ao lugar da promessa, ao lugar da paz, a Jerusalém, é lá onde o seu coração será aquecido novamente. E você vai recordar das promessas que Ele fez. E essa alegria pode voltar para o seu coração. E você pode restaurar e falar: Senhor, aquela promessa que o Senhor me fez em 1900 e bolinha, está em pé ainda? Ele vai falar: claro que está, meu filho. Enquanto há vida, há esperança. Tem promessa para a sua vida. Aleluia! Fecha seus olhos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua inspiração, pela Tua palavra que é para nós escudo. A Tua palavra que nos tira de um caminho obscuro e nos leva para a luz, nos leva para a verdade, Senhor. Obrigado, porque somos sempre guiados em luz, em vitória, em esclarecimento. Os Teus filhos são guiados pela Tua palavra. Eu quero orar e declarar no nome de Jesus essa noite que cada vida aqui faça o seu caminho de volta naquilo que precisa voltar, no sentido de reavivar os corações, de aquecer os corações, de lembrar das promessas que o Senhor um dia fez. Obrigado porque tudo que o Senhor prometeu para cada um de nós, o Senhor não se arrependeu. O Senhor não é um homem igual ao homem para que minta. O Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Mas aquilo que o Senhor prometeu, certamente o Senhor fará. Não tardará e o Senhor vai fazer acontecer em nossas vidas. Nós queremos aquecer o nosso coração essa noite. E nesse momento que vamos celebrar a ceia, vamos relembrar aquilo que o Senhor fez na cruz. A vida que foi compartilhada, recebemos a própria vida de Deus. E por essa vida em nós hoje nós temos a convicção que o céu nos aguarda, que esse tempo de tribulação não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. E enquanto vivermos, vamos carregar um propósito da cruz do Senhor, do túmulo vazio, da promessa de arrependimento para os povos, do evangelho da paz. Nos inspira, Pai, nos inspira. Nós aquecemos o nosso coração. Nós queremos relembrar da morte de Jesus, mas queremos também lembrar da ressurreição de Jesus. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro. Jesus, você foi o primeiro da ressurreição. E nós contigo ressuscitamos em seguida. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, obrigado. Aleluia. Você se alegra com Deus? Você se alegra com esse Deus? Aleluia. Glória a Deus. Vamos cear, queridos. Glória a Deus. Eu quero convidar você para lermos um texto que lemos esta manhã, que está em Isaías 53. Pastor Roberto vem me ajudar aqui. Glória a Deus. Isaías 53. Gostei desse acorde. Que bonito, né, esse acorde? Da hora.
Aleluia. Eu ia cantar um negócio aqui, mas não vou não. Depois no final eu canto. Aleluia. Isaías 53 diz assim, ó. Quem creu? Ah, pastor, você está aqui. Desculpa. Como é que é? Chama a Natália também? Pode vir, Natália. Pode vir. Está todos na estica hoje, né? Amém. Tudo azul, ó, maravilha. Eu não te encontrei aqui, eu falei, foi arrebatado. Ressuscitou. Amém. Isaías 53 diz assim, ó. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Verso 9: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as suas iniquidades deles levará sobre si. Aleluia, aleluia. Você pode exaltar a palavra escrita? Aleluia, aleluia. O Espírito Santo te explicou já a palavra. A gente não precisa nem interpretar, porque você está entendendo o que Cristo fez por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem está justificado aqui? Quem foi justificado? Diga assim: eu sou justificado. Amém, querido. Não é mérito nosso, foi por Cristo. O justo nos justificou, amém? Você está justificado por causa desse amor. Aleluia, aleluia. Eu quero que você participe com entendimento. Eu quero que antes de nós pedirmos para os nossos diáconos distribuírem, eu quero que você abaixe a sua fronte e ore um pouquinho. Eu quero que nessa oração você se lembre da aliança que você tem com Ele. E você diga assim para Ele: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Eu restauro, renovo, relembro minha aliança com o Senhor. Não vou deixar as promessas esfriarem na minha vida. Não vou tomar o corpo e o sangue de Jesus como algo comum, mas
Eles são os elementos da minha redenção. E por isso esse momento vai ser e sempre será glorioso na minha vida e na sua. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. E ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. E ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. E ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem,
Vamos agradecer pelo pão, queridos. Aleluia. Pai, nós louvamos o teu nome, Pai. Apresentamos esse corpo, esse pão que representa o corpo de Cristo, que foi partido em favor dos teus filhos. Pai, como foi ministrado nessa noite, Pai, quando Jesus partiu o pão, Pai, e foi dado aos discípulos, olhos foram abertos, corações aquecidos. Que nessa noite, Pai, quando nós nos alimentarmos deste pão, Pai, corações sejam afogueados por uma viva esperança. Aleluia. Pai, que todas as promessas, cada uma delas tem um sim, para a tua glória tem um amém. Pai, que ao alimentarmos, Pai, deste pão, Pai, saúde permeando no corpo dos meus irmãos, vida se manifestando no nosso corpo, a alegria, a fé sendo renovada, chamados sendo aflorados, Pai, por causa do perfeito sacrifício perfeito, corpo moído na cruz do Calvário, que levou toda a enfermidade e nos deu plena saúde, vida em abundância, através do corpo de Jesus. Pai, que nessa noite uma consciência tão plena e tão viva do perfeito sacrifício que nos fez um contigo. Tal como Jesus é, assim somos nós neste mundo. Tal como Jesus é, nós somos neste mundo, Senhor. Pai. Curados, sarados, redimidos, cheios de esperança, Aleluia. Pai. Pai, nós te adoramos, Pai. Reconhecemos, Pai, este pão como parte do teu corpo. Aleluia. Por isso nós nos alimentamos em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos participar, irmãos, com muita alegria e entendimento, em nome de Jesus. Diz o texto que depois de haver iniciado, Jesus tomou o cálice e deu graças. Vamos agradecer pelo corpo, pelo sangue de Jesus derramado para a nossa remissão dos pecados. Pai, obrigado, Pai, por esse suco de uva, a qual simboliza o teu sangue derramado naquela cruz. Sangue tão puro, tão alvo como a neve. Sangue que nos purificou, Pai, de todo o pecado. Pai, obrigado, Pai, pela sua redenção. Pai, pela sua justificação. Pai, obrigado, Pai, pelas promessas ao qual o Senhor nos prometeu naquela cruz, que iria nos buscar, Pai. Pai, obrigado, Pai, por tão tamanho sacrifício naquela cruz, Pai. Pai, obrigado, Pai, hoje, com os meus irmãos, ter esse privilégio, hoje, de desfrutar dessa mesa de comunhão. Pai, obrigado, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Vamos todos participar com alegria e entendimento do sangue de Cristo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Diga assim: esse sangue me purifica, esse sangue me torna mais alvo do que a neve. Aleluia, amém, queridos. Na quinta-feira aqui o pastor falou de uma verdade que você não pode esquecer. Crente celebra. Crente celebra.
Existem os momentos que você precisa celebrar. A festa, a celebração, ela tem um entendimento. Porque nós somos tirados da morte, né, pastor? Fomos tirados da morte. Tem um motivo para pular, tem um motivo para se alegrar. Amém? E se você gosta do relato bíblico, a Bíblia diz que depois de eles cearem, eles cantaram um hino. Amém? A gente vai cantar um hino agora, né, Mateus? É um hino, né? É um hino.